Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Química Bacharelado EAD da UnoOeste. A disciplina dessa vez é a Reações Químicas Analíticas e Identificação de Cátions. Na verdade, pessoal, é uma química analítica qualitativa. Como a maioria me conhece, a minha formação é em Química, bacharelado, com atribuições tecnológicas, tenho mestrado e doutorado na área de Química Analítica, então, na verdade, eu tenho uma vasta experiência nessa disciplina e, na verdade, tenho ótimas recordações, porque o meu estágio docente, né, era um programa que tinha na USP, foi em Química Analítica Qualitativa, né, e depois disso, sempre estudando e inserida num grupo de Química Analítica. A minha experiência também e a possibilidade de um estágio no período do doutorado na Universidade de Windsor, que foi em Química Analítica, mas, na verdade, em Química Instrumental, envolvendo técnicas espectroscópicas. O pós-doutorado, também em técnicas, no caso, espectroscópicas e eletroanalíticas, então, envolvendo a química analítica também, e a experiência didática que vocês já sabem, né? Um pouquinho no ensino fundamental e médio, depois no ensino superior, e a coordenações de curso, inclusive do EAD, a partir de 2020. E lembrando sempre, né, pessoal, que eu espero que, como vocês, eu faço parte de um time de gente que ama química, né, e que respira química, e que enxerga química em tudo, e que enxerga química analítica em tudo também. Então, eu espero que vocês usufruam desse meu gosto por essa disciplina tão linda e tão importante do curso. Então, ela é uma disciplina de carga horária de 80 horas, então nós teremos aí 4 módulos. Então, ela inicia no dia 10 de outubro e finaliza no dia 21 de novembro. Então, é um período que passa muito rápido, vocês vão perceber, já deve ter percebido aí, do bimestre anterior, que realmente o tempo passa muito depressa. E aí, a partir de 21 de outubro para frente, a gente começa com o período de avaliações, né? Então, com a prova presencial, para quem tiver necessidade da prova repositiva, e para quem tiver necessidade do exame, finalizando tudo lá pela segunda semana de dezembro. Bom, então, pessoal, falando um pouquinho da química analítica, ela é um dos braços da química, né? Ela é uma das áreas da química que se iniciou junto com a química, se assim a gente pode dizer. Então, dentro dos braços que envolve a química orgânica, a físico-química, a química orgânica e a química analítica, ela, então, é um braço forte aí dentro das grandes áreas da química. E atuante, né, vamos dizer assim, e aplicável. Então, quando a gente fala da química analítica, a gente diz que é a arte de reconhecer diferentes substâncias e determinar seus constituintes. Então, a partir dela, a gente aplica aquela definição de química, que é a ciência que estuda a matéria, a composição da matéria e a transformação da matéria. Então, a química analítica, ela vem para responder essa questão de o que e o quanto eu tenho de um determinado componente numa amostra. Então, quando a gente fala, né, da química analítica, a gente responde essas duas perguntas: o que e quanto. Então, o que tem e o quanto tem. E aí a gente divide nas duas grandes áreas, da química analítica quantitativa e da química analítica qualitativa. Né? A qualitativa, que é o que a gente vai ver nesse termo, envolve a identificação de um ou mais componentes de uma amostra. E no caso da quantitativa, é utilizada para determinar a quantidade de um componente da amostra. Embora a gente tenha essa divisão de química analítica qualitativa e quantitativa, as duas andam juntas, porque não tem como eu fazer uma análise quantitativa sem saber o que tem na minha amostra. E muitas vezes o responder só o que não é suficiente, né? Então, a qualitativa e a quantitativa, elas caminham juntas. E lembrando que as duas, né, elas envolvem a separação, a identificação e a determinação das quantidades ou teores dos componentes que constituem uma amostra, né? Então, andam juntas química analítica qualitativa e a quantitativa.
Então, um organograma, né, vamos dizer assim, da química analítica, né, então, dividida aí na qualitativa e na quantitativa, eu posso ter o que a gente chama de química analítica clássica e a química analítica instrumental, né, então envolve principalmente reações e determinações em meio aquoso, seja por via úmida, seja por métodos experimentais, seja por métodos automáticos ou métodos manuais. E quando a gente fala da química analítica por via úmida, que é aquela em soluções, a gente pode ter a química, que a gente chama química clássica ou análise clássica, que é a gravimetria e a volumetria, e os métodos fotométricos e eletroanalíticos, que na verdade são métodos instrumentais, né, que aí encaixa toda a parte de espectrofotometria de absorção ou de emissão, métodos eletroanalíticos como a voltametria, potenciometria, entre outras. Então, qual que é o objetivo dessa química analítica que a gente vai estudar agora? É desenvolver com as competências específicas e habilidades nos conceitos básicos que envolvem reações analíticas e separação de cátions, que na verdade é conhecer as reações químicas e propor um método de separação em cátions, que ele é separado em grupos. Então, ela é bem uma química analítica clássica, porque a gente diz que é a química analítica dos tubos de ensaio. Então, vocês vão ver pelas próprias práticas dos nossos laboratórios virtuais que envolve só o estudo de reações. Então, ele vai trazer uma base hoje para vocês saberem as reações, saberem quem são cátions, saberem quem são ânions e, assim, se familiarizar, né, com tudo que envolve a química. Todas as reações, né? Então, as habilidades e competências que nós vamos desenvolver: identificar soluções, né, caracterizar o que é uma solução e a composição, porque, na verdade, a gente vai trabalhar em vias úmida, né, aquosa, então, utilizando como nosso solvente a água. Descrever e exemplificar substâncias inorgânicas, vocês vão ser capazes de identificar os parâmetros físico-químicos que influenciam reações, caracterizar as reações que são vias secas e também vias úmidas, utilizar técnicas na identificação dos grupos de cátion, conceituar as funções de ácidos e bases, caracterizar as principais teorias, identificar e exemplificar essas reações, conceituar algumas propriedades como solubilidade, polaridade e precipitação, identificar as reações em equilíbrio químico e fatores que afetam o equilíbrio, apontar exemplos de complexação e óxido-redução. Então, vejam que são 4 eixos de reações, classificar os grupos e íons, reconhecer os exemplos, caracterizar os grupos analíticos e descrever e identificar reações dos grupos de cátions 1, 2, 3, 4 e 5, né, que envolve aí as reações químicas em si, nos processos de separação e também identificação de cada um dos cátions pertencente a cada um desses grupos. Então, o nosso cronograma, né, então, de módulos é do dia 10 ao dia 20, então, 10 dias que voam, do dia 21 ao dia 31, do dia 1 ao dia 11 e do dia 12 até o dia 22 e depois o período de avaliação, né? Então, da mesma maneira que vocês já estão habituados, então a disciplina ela vai ser dividida em módulo, né, que contém aí a nossa trilha de aprendizagem, então que contém o tema, as nossas aulas ao vivo, a disponibilidade de materiais que pode ser uma aula web, os materiais de apoio e referência, né, a atividade avaliativa, né, que vai poder ser dentro daquela gama de envios de arquivos, questionários, vídeos, mapas mentais e os nossos laboratórios virtuais, que são extremamente importantes. Então, lembra que a gente está rompendo, né, alguns conceitos de propiciar e desenvolver as nossas habilidades técnicas laboratoriais dentro dos laboratórios virtuais. Então, é muito importante que vocês façam os laboratórios virtuais
programados para as disciplinas de vocês, que isso que a gente vai desenvolver com isso, né, que a gente vai desenvolver as habilidades. A avaliação, né, então, a avaliação total são 4 atividades avaliativas online, que equivalem a 40%, a participação nas aulas ao vivo, que cada uma delas, né, vale 2%, né, lembra que são 4 encontros, e a avaliação presencial obrigatória, que tem um peso aí de 52%. Né? Então, com isso, a somatória, né, o cálculo disso, ele tem que ser igual ao MARC 6 para estar aprovado, e se tiver a média abaixo de 6, tem a possibilidade do exame, e depois, após o exame, a média 5, para que se contenha aprovação. Se não conseguiu a aprovação, então aí reprova e precisa fazer a disciplina novamente. As nossas referências, né? Então, novamente, nós temos bons livros, na verdade, as referências clássicas, vamos dizer assim, da área de química analítica nas nossas bibliotecas virtuais, tanto na Pearson como na minha biblioteca. Então, nós temos clássicos como o Skug, nós temos clássicos como o Coates, nós temos clássicos como a Rosa, né? Então, nós temos clássicos das químicas analíticas dentro das nossas bibliotecas virtuais. Então, também é muito importante que vocês tenham familiaridade na consulta e na utilização desses livros, porque não dá para formar em química, passar pela disciplina sem saber quem que é o Skug, quem saber quem é o Coates, quem saber quem é o Boller, né? Então, é muito importante que vocês se habituem, né, com a leitura dos livros disponíveis na biblioteca virtual. Então, são as minhas boas-vindas, pessoal. Espero que vocês usufruam da disciplina, que vocês aprendam, que vocês adquirem gosto por essa disciplina linda, né, que é uma das minhas favoritas, né, porque envolve a química clássica mesmo, de tubo de ensaio e de reação. Então, que vocês consigam, ao final do curso, além de desenvolver todas as habilidades e competências propostas, que vocês também possam ter um encantamento para essa área maravilhosa, vamos dizer assim, que envolve as reações e a identificação de cátions, certo? Então, até breve, na nossa primeira aula ao vivo, marcada para o dia 11 de outubro. Certo, pessoal? Então, um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.